Boa noite a todos e todas os presentes. É imensamente um prazer recebê-los aqui para o nosso segundo dia de minicurso. Hoje vamos tratar de um assunto de grande importância para os produtores rurais, também para os estudantes do curso técnicos, de curso técnico, para os estudantes das graduações que estão presentes, para as famílias e para a comunidade. Hoje nós vamos tratar sobre interpretação de análise de solo, agradecer cada um que está presente nesse momento ímpar, nesse momento em que prevalece a empatia, prevalece a busca por uma unidade para uma sociedade melhor. E nesse sentido, já sem delongar muitas conversas, porque o nosso objetivo hoje é exatamente ouvir o professor, e já fizemos a abertura ontem no primeiro encontro, um encontro de grande importância, com informações relevantes, e hoje já iniciaremos de imediato a nossa apresentação com o professor Ismael. Com você, Ismael. Bom, boa noite, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer todo o apoio de vocês aí, né, o prestígio de vocês no nosso curso, a direção, né, pela confiança no nosso trabalho, de poder estar passando um pouco desse nosso conhecimento para vocês. Espero muito aí que vocês aproveitem, né, nosso minicurso. Foi feito com muito carinho aí, tá? Eu, Dani, Claudinei, André, a gente fez aí, planejamos bem esse nosso minicurso para poder, né, dar o máximo de informações para vocês. Vou tentar aqui colocar a minha apresentação. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Está aparecendo aí alguma coisa? Daqui a pouco apareceu. Apareceu? Isso. E para a apresentação, né? Não, agora você voltou, agora você voltou à tela normal. Estava aparecendo, você clicou clicou em parar a apresentação e parou. Beleza, deixa eu colocar aqui. Agora aperta F5, né, Roberto? Isso, agora está aparecendo. Deixa eu só apertar F5 aqui. Estão todo mundo vendo aí? Perfeito. A partir de agora eu não vejo mais vocês, eu só vejo a apresentação aqui. Tá tudo certo? Tudo certo, tudo certinho. Beleza, então, gente, vamos dar, então, início ao nosso minicurso sobre interpretação da análise do solo. Primeiro, parabenizar o Roberto, aí, que a gente deu, nossa equipe é tão bacana, que a gente tem até um designer aí na nossa equipe. Então, aí, esse trabalho todo aí dessa apresentação, né, desse banner todo foi aí do nosso designer, Roberto Trindade, dá os parabéns para ele aí, que ficou muito bacana esse banner, né? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos nos apresentar. Ismael, Oi. Clica, tem uma faixa que está aparecendo aí embaixo, clica em ocultar. Isso aí, perfeito. Melhorou? Isso, então, vamos isso lá. mesmo. Beleza, vamos passar aqui, então, para as apresentações. Vou pedir para a Dani se apresentar aí, Dani. Eu não estou te vendo, não, mas se você puder se apresentar. Os responsáveis aqui pelo curso sou eu e a Daniele, por esse curso de análise de solo. Então, eu pedi para a Dani fazer uma breve apresentação. E aí, pessoal, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. É porque a internet aqui em casa não está das melhores, não. Então, eu sou professora de higiene, saúde e segurança. Nós estamos trabalhando juntos, né, em equipe na base técnica. E como o Ismael falou, foi um trabalho bem bacana que a gente está desenvolvendo em equipe. E eu espero que a noite seja bem produtiva
e abençoada de muito aprendizado. E é isso aí. Beleza, Dani. Então, vou me apresentar aqui, acho que a maioria já me conhece, eu não tive a oportunidade de ver quem está participando aqui, meu computador tá meio doido, está passando sozinho aqui. Deixa eu ir voltando aqui. Mas, enfim, eu sou o professor Ismael, sou professor de irrigação, topografia, a princípio, né, tem construções rurais, eu até esqueci, são tantas disciplinas que eu até esqueci aqui. Introdução à metodologia científica, práticas agropecuárias, no CIE. Sou engenheiro agrônomo formado pela UENF, fiz doutorado, mestrado e doutorado em produção vegetal, pela UENF também. Fiz o meu primeiro pós-doutorado em seleção genômica ampla de milho de pipoca, também pela UENF, e hoje estou finalizando meu segundo pós-doutorado em tecnologia de aplicação de defensivos, beleza? E atualmente lecionando algumas disciplinas aí para a escola CIE. Tranquilo? Vamos deixar aqui os contatos, né, meu e da Dani. Esses materiais aqui, nessas nossas apresentações, se vocês tiverem interesse, vocês podem estar entrando em contato aqui por e-mail, pelo WhatsApp, para estar pedindo esse material, a gente vai estar disponibilizando essas aulas para vocês em PDF, tá bom? Que vocês podem estar se baseando nessa apresentação e buscando novas informações aí também para poder fixar mais o conteúdo, beleza? Bom, vamos dar início, então, à nossa apresentação, né, do minicurso, né, que está aqui nesse primeiro dia, do dia 22. Então, hoje, nós pretendemos aí fazer uma breve apresentação desse minicurso, começando a partir de agora. Vamos fazer uma breve introdução também, contextualizando um pouco sobre a análise de solo. Vamos falar sobre a amostragem de solo, como é que se retira a análise de solo de uma forma correta, sem contaminação. Vamos falar de pH e alumínio. Vamos tentar, né, seguir esse cronograma aí, se tudo der certo, se tudo correr bem. No segundo dia, também, né, no dia 29, às 18 horas e 30 minutos, nós falaremos aí sobre a acidez potencial, que é o hidrogênio mais o alumínio, a soma de bases, USB, CTC, capacidade de trocas catiônicas total, capacidade de trocas catiônicas efetivas, saturação por base, saturação por alumínio, sódio, o índice de saturação por sódio, matéria orgânica no solo. No quarto dia, nós iremos falar sobre o fósforo remanescente, o PREM, potássio disponível, cálcio, magnésio, fósforo disponível, enxofre, micronutrientes. Então, nós iremos estar aí desmembrando uma análise de solo. Em cada tópicozinho quando a gente faz análise de solo, pega aquele papel e vem uma tabelinha com várias descrições, né, várias siglazinhas lá, né? Então, a gente vai explicar o que é cada uma daquelas siglazinhas que tem lá e vai tentar aprofundar isso para vocês de uma forma mais didática possível, para vocês conseguirem dar seguimento, conseguir fazer os cálculos, conseguir fazer as correções adequadas no seu solo. E o último dia a gente vai fazer os cálculos em si, né? Fazer o cálculo de calagem e da quantidade de fertilizantes a ser aplicado. Beleza? Então, esse é a nossa programação do nosso minicurso. Tá? Então, a gente vai buscar desmembrar o máximo possível, explicar ali, tentar limpar para vocês a imagem da análise de solo, para vocês conseguirem trabalhar de uma forma mais tranquila. Vamos lá, então. Alguns livros de referência para vocês estarem pesquisando, estudando. Então, a gente tem aí o Guia de Interpretação de Análise de Solo, né, Solo e Foliar, do Luiz Carlos Presotti, Manual de Recomendação em Calagem e Adubação para o Espírito Santo, a quinta aproximação. Então, principalmente para vocês que são aqui do Espírito Santo, daqui da região, né, eu indico muito esses livros aqui, que já explica detalhadamente cada tópicozinho daquele também, além de dar algumas informações que são necessárias para você fazer os cálculos, né, dão alguns parâmetros ali que você precisa ter para poder calcular a quantidade de adubo que você precisa para fazer os cálculos de calagem. Então,
a gente tem todas as informações desses manuais. Se vocês quiserem, eu tenho esses livros em PDF, caso alguém tenha interesse, é só entrar em contato comigo. Beleza, gente? Então, vamos dar início aqui ao nosso curso. Antes de falar necessariamente, em suma, da análise de solo, vamos primeiro fazer uma breve introdução, né, que a gente não pode falar da análise de solo sem começar a falar da produção agrícola, né, do agronegócio brasileiro, brasileiro, mundial. A gente fala brasileiro que o Brasil ele vem se destacando cada vez mais no mercado internacional, né, vem dominando, vem disputando aí com grandes países aí produtores, né, Estados Unidos, China. Então, o Brasil vem se destacando muito, vem sempre aumentando essa produtividade, né. Então, os empresários, os produtores, eles sempre buscam aumentar essa produtividade. Então, sempre correndo atrás de novas informações para poder almejar, aumentar mais essa produção e ganhar mais ainda no mercado internacional. O Brasil já vem dominando esse mercado externo, mas precisa ainda melhorar um pouquinho mais. Então, para os produtores estar conseguindo caminhar de forma alinhada com os outros países, ele precisa estar correndo atrás de novas informações, novas formas de produzir, novas formas de conseguir aumentar essa produtividade, que a gente vê aí, né, nessa informação. Então, existem duas formas da gente conseguir aumentar essa produção. Uma delas é você buscar novas fronteiras, né, buscar ampliar a sua área de produção. Porém, com nessa vertente de aumentar a produção de novas áreas, muitas das vezes a gente tem que desmatar, fazer queimada, né, com isso prejudica o meio ambiente, mata a fauna e a flora brasileira, que é tão rica, polui o meio ambiente, né. Então, não é uma coisa muito bacana. E, normalmente, os produtores que querem buscar o mercado internacional, eles têm que sempre buscar algo mais voltado para o meio ambiente, que é muito bem visto lá fora, essa questão de você estar fazendo a questão de melhorias do meio ambiente. E com isso, tem essa palavrinha sustentabilidade, que está muito na moda, e que é, hoje, o viés mais interessante para uma produção, né? Buscar produzir de forma sustentável. Então, tentar produzir de uma forma que vai te gerar renda e também não vai agredir o meio ambiente. Então, uma das alternativas que essa expansão territorial de expansão agrícola, talvez ela não seja muito adaptada a essa questão da sustentabilidade, que é tão bem vista lá fora, né? Inclusive, alguns países, eles agregam valores a produtos que têm essa característica de proteger o meio ambiente, né? Então, é interessante que se tenha sempre esse viés. Então, pensando nessa alternativa, então, a gente tem duas alternativas de aumentar a produtividade. Qual que seria? Buscar novas tecnologias ou aumentar as fronteiras agrícolas. No caso de aumentar as fronteiras agrícolas, não é muito viável, justamente porque a gente vai estar fazendo esse desmatamento. Então, a gente descarta. Então, como é que esse produtor vai conseguir buscar aumentar essa produtividade, sendo que ele não pode aumentar a área dele de produção? Como é que eu faço isso? Como é que ele vai conseguir aumentar essa produtividade sem aumentar a área de produção dele? Então, o que ele tem que fazer? Buscar novas tecnologias. Buscar tecnologias, como, por exemplo, deixa eu tirar, que está dando um eco aqui. Buscar novas tecnologias, como, por exemplo, genótipos melhorados, né, com alta produtividade, com bom potencial produtivo, uma boa adaptabilidade à região, buscar alternativas de manejo mais sustentável, buscar tecnologias que gerem, melhorar as características de produtividade, né? Mas, se a gente for pensar no lado, beleza, o produtor ele pode ter dinheiro, pode ter formação, pode ter todas as tecnologias, por exemplo, ele pode ter a melhor semente, a semente melhorada, que tem um potencial muito alto de produção, comparado com as sementes mais em conta, mas o que adianta ele ter isso tudo em mãos e não conhecer o que o solo dele tem para oferecer?
né? Ah, eu vou plantar aqui, a minha semente é melhorada, então eu vou produzir bem. Mas sem conhecer o solo, ele não vai conseguir produzir de uma forma legal. Então, ele precisa ter o conhecimento do solo, ele tem que saber o que esse solo vai oferecer de bacana para ele poder trabalhar. Caso esse solo não seja um solo muito produtivo, ele vai ter que fazer as correções, vai ter que fazer um manejo, uma adubação ou um manejo desse solo para ele poder melhorar essas características para que aquela tecnologia toda que ele buscou para aumentar a produção possa funcionar. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai olhar para o solo ali, meu solo está soltinho, está escuro, aparentemente está cheio de matéria orgânica, né? Parece que ele está com um teor nutricional muito legal, parece. Mas só visualmente ele não vai conseguir fazer essa avaliação. Então, como é que ele vai buscar essas informações? Através da análise do solo, tá? Então, na análise do solo, ele vai conseguir todas as informações que ele precisa para poder utilizar aquelas tecnologias que eu citei anteriormente, para ele conseguir melhorar essa produção e ter uma produção de qualidade. Eu deixei aqui essas três imagens aqui juntas, análise de solo, produtividade e sustentabilidade, justamente para isso, né? Então, para o produtor conseguir melhorar, ter uma produção de alta qualidade, né, uma produção que vai competir lá no mercado internacional, no exterior, e sempre visando essa questão da sustentabilidade, é através dele conhecer o solo. Então, o solo é o pontapé inicial para todo o processo produtivo, toda aquela cadeia produtiva de produção, certo? Então, análise do solo, a gente tem que valorizar um pouquinho, que eu vejo muitos produtores jogando a Deus dará, né, na sorte, vamos jogar isso aqui, que parece estar faltando isso aqui, esse nutriente, está faltando isso aqui. Mas ele pode ser que esteja jogando dinheiro fora e não está suprindo o que realmente a planta precisa. O solo, ele está com outras deficiências e a planta não vai conseguir produzir, então ele vai estar jogando dinheiro fora e não vai conseguir ter a produção que ele almeja, certo? Então a gente vê aí a importância da análise do solo com relação a toda a cadeia produtiva agropecuária, seja ela produção vegetal, seja ela produção animal, seja ela produção florestal, tá? Tudo envolve a produção utilizando o solo. O solo está envolvido em toda essa cadeia. Mesmo a produção animal, como o André deu o curso dele ali, falando das vacas leiteiras, né? Precisa da produção do pasto, precisa das forrageiras. Então, isso tudo está onde? Está justamente no solo. Então, o solo é a base de tudo. Então, a gente precisa conhecer o solo para poder ter essa alta produtividade. Então, dando continuidade aí, o que é, afinal de contas, uma análise de solo? Né? Se a gente for pensar de forma humana, por exemplo, comparar como uma forma humana, você vai ao médico, o médico vai olhar para você e vai te falar, pela sua cara você está com coronavírus, vou te passar esse coquetel de remédio que você pode ir para casa. Será que vai ser eficiente? O que você tem que fazer para poder ter certeza se você está ou não com coronavírus? Você precisa fazer um exame, né? Ir lá fazer um exame, até aquele examezinho chato que enfia um trem no nariz da gente, e no final vai dar o resultado ali se você está ou não com coronavírus. Se tiver, se tiver com coronavírus, o médico vai olhar aquele exame, você está vai dar os resultados, vai dar os parâmetros lá que vai indicar que você está ou não com coronavírus, ele vai poder te passar realmente um medicamento, um tratamento que vai te curar mais rapidamente. Agora, só no achismo, isso não funciona, tá? Serve também, tipo, você vai fazer um exame, um check-up geral, né? Então, você precisa saber como é que você está. Você está com pressão alta, você está com colesterol alto, como é que você está? Você precisa diminuir a quantidade de comida, de gordura para, né, o professor Leandro, que é da área de nutrição, né? Então, o médico, ele precisa conhecer o que está acontecendo dentro de você para ele poder te
te indicar um tratamento legal. A mesma coisa acontece com a análise de solo, né? A análise de solo ela vai te direcionar o que o seu solo tem, ou o que ele não tem. Se o seu solo tá legal, tá bom para aquele tipo de cultura que você quer implantar, ou não tá legal. Ele precisa de um tratamento, ele precisa de algumas reposições, né? Eu sempre, assim, brinco, assim, eu vejo o professor Guilherme lá, que é atleta, ele está sempre tomando aqueles comprimidinhos dele lá, que são nutrientes, né, são vitaminas que dão suporte para ele ali. Mesma coisa o solo, né? Para o professor Guilherme conseguir correr ali, fazer toda aquela atividade, ele precisa repor os nutrientes para ele poder continuar competindo em alto nível, né? A mesma coisa acontece com o solo. Então, você precisa conhecer o seu solo, repondo os nutrientes que a planta precisa para produzir em alto nível. Então, a gente tem toda essa questão, beleza? Então, a análise de solo, ela pode te mostrar aí toda a estrutura do solo, né, o que ele tem naquele solo, tem a fase líquida, a fase sólida, a fase gasosa, tem a matéria orgânica que envolve esse solo. Então, dentro desse conjunto aqui de solo, a gente vou botar uma ponteira aqui. Dentro desse conjunto de solo aqui, a gente consegue fazer uma análise a fundo, uma análise física, que é a questão de porosidade, né, como é que seu solo está, se ele é arenoso, se ele é argiloso, a questão de morfologia, de estrutura do solo. Então, por meio de uma análise física, a gente conhece toda essa estrutura que o solo apresenta, né? Questão de produção, você vai conhecer se determinada cultura é indicada ou não para aquele tipo de solo, tá? Além da análise física, você tem a análise biológica. Essa análise biológica, ela te mostra toda a microbiota que está presente no solo. Então, o solo não é uma coisa morta, né? Não é uma coisa que só tem nutriente. Ele tem aqueles micro-organismos que ajudam nesse processo todo de produção. Ele ajuda na decomposição de matéria orgânica, né? Então, ele ajuda a nitrificar o solo, ajuda a fixar nitrogênio no solo, entre outros nutrientes. Então, essa microbiota também era muito importante para o solo em si, né? Para o conjunto de solo em si. Então, é bem bacana também conhecer essa biologia do solo. Outra informação importante, que é o que a gente vai frisar mais no nosso curso, que é justamente a análise química, né? Que é essa análise que te dá todas essas informações dos nutrientes que tem no seu solo. Então, o nosso minicurso vai ser voltado mais especificamente para análise química, justamente para a gente conseguir fazer os cálculos e, possivelmente, algumas correções que alguns solos vão precisar. Beleza, gente? Então, aqui a gente vê o produtor aqui, né, já feliz da vida, porque está com uma boa produção, ele fez aí todo o processo de análise, conhece o solo dele e consegue ter essa produção. É claro que dentro desse processo aí de análise do solo, que é muito importante, tem a questão também da diagnose. Você consegue diagnosticar uma planta, se ela está deficiente ou não, visualmente. Porém, para fazer esse diagnóstico, você precisa ter um conhecimento, tem que ter um treinamento, tem que ter uma certa experiência para poder conseguir diagnosticar de forma correta. E muitas das vezes, mesmo a pessoa treinada, o profissional treinado, ele pode confundir, porque os sintomas de deficiência, eles são muito parecidos com ataque de pragas, doença, ou uma intoxicação por algum pesticida aplicado. Então, é bem complicado essa questão. A diagnose poderia ser até um próximo tema para um outro mini curso, a diagnose nutricional, que é um tema bem interessante também, que a gente pode estar aí trabalhando, né, nos futuros mini cursos aqui, né? Então, aqui só alguns exemplos de diagnose, a gente pode ver que dá para a gente perceber visualmente que as plantas apresentam sintomas muito característicos quando tem essa deficiência, né? A gente vê que uma folha sadia, sem clorose, aqui uma folha mais amarelada, né, com um aspecto menos esverdeado. Então,
detecta aí, né, pode-se prever que seja uma deficiência de nitrogênio. Aqui do lado, uma deficiência de fósforo, né, uma planta mais acastanhada, com algumas manchas. Né, então, isso aqui pode ser indicativo de deficiência de fósforo. Aqui, nesse caso, uma folhas queimadas nas bordas, pode ser indicativo de deficiência de potássio. Pode ser, tá, gente? Existem outros sintomas muito parecidos com essa queima aqui das bordas, por exemplo, deficiência hídrica mesmo ocasiona esse mesmo problema. Existem algumas doenças também que ocasionam esses mesmos problemas. A deficiência de cálcio, a folha fica um pouquinho menos verde também. Você pode observar que é bem parecida com a deficiência de nitrogênio, tá? Só que ela fica um pouco mais nas bordas aqui, o amarelecimento dela. A deficiência de magnésio, as folhas ficam amareladas, mas com as nervuras esverdeadas. Deficiência de enxofre, ela fica mais acastanhada também, bem parecido também com a deficiência de cálcio e nitrogênio. Então, por mais que a pessoa seja treinada, ela não vai conseguir dizer ao certo que seu solo está deficiente ou não desses nutrientes. Ele pode falar, pode ser que seja uma deficiência disso, disso e disso. Pode ser que, não é que é certo, tá? É um indicativo que está faltando alguma coisa. Então, para você confirmar esses problemas, você vai conseguir apenas confirmar com uma análise de solo, tá bom? Outra coisa que é bastante interessante da gente estar falando, né, a questão aqui da lei de Liebig, ou lei do mínimo, né, ela nada mais é do que ela estabelece que o desenvolvimento de uma planta fica limitado quando há nutrientes faltosos ou deficitários, mesmo que todos os outros elementos ou fatores estejam presentes. Por exemplo, se você tem um equilíbrio no seu solo, a planta vai conseguir um equilíbrio nutricional, né? Todos os nutrientes estão disponíveis para a planta, inclusive os fatores de produção, como sol, água, luz, água, CO2, estão todos em equilíbrio, a planta vai ter aquela produção máxima. Agora, se você faltou um, mesmo que você tenha todos os outros em equilíbrio, mas tiver um faltante ou com pouca quantidade, a planta já vai perder um pouco mais de qualidade de produção. Vamos pensar numa forma mais didática para explicar para vocês isso. Vamos imaginar um barril, né? Um barril. Vamos fazer melhor. Vamos imaginar um barril do Chaves, por exemplo, né? A gente vê aqui, vamos ver aqui mais a fio. A gente vê que o barril do Chaves, ele é composto aqui por várias madeirinhas, né? Várias madeirinhas, e as madeirinhas estão todas em equilíbrio aqui. Agora, vamos supor aqui que cada madeirinha dessa seja um nutriente. Então, aqui nesse caso, todos os nutrientes estão em equilíbrio. Equilíbrio, tá, gente? Não é a mesma quantidade. A gente sabe que cada elemento tem uma quantidade ideal para cada planta, né? Tem os macros, micronutrientes, que são de acordo com a quantidade que são requeridas, né? Que são mais importantes para a planta. Então, nesse caso aqui, não é em termos de quantidade, mas sim de equilíbrio. A quantidade que a planta precisa. Então, nesse caso aqui, a planta vai estar com a sua produtividade máxima, vai estar na alta produtividade, porque todos os nutrientes estão em equilíbrio, todos os fatores estão em equilíbrio. Então, aqui, se a gente imaginar que um líquido, esse líquido não ia vazar nunca, né? Então, o líquido, vamos supor que é a alta produtividade. Então, a planta vai estar naquele nível de excelência de produção, justamente porque está com todos os nutrientes equilibrados. Agora, vamos pensar agora, se uma dessas madeirinhas cai, apodrece ou quebra, né, no caso desses nutrientes, o que vai acontecer com a produtividade que estava lá em cima? Como é que caiu uma madeirinha dessa, ou seja, o potássio, a nossa produção máxima da planta foi por água abaixo, né? Foi caindo, mesmo com todos os outros elementos aqui, a maioria dos elementos em equilíbrio, o potássio vai estar prejudicando essa alta produtividade. Então, a lei do mínimo, ela explica muito bem essa questão, né, do equilíbrio nutricional que a planta precisa. Se você não tem esse equilíbrio, o que vai acontecer? Vai acontecer igual aqui o cara aqui do pica-pau, né? A sua produtividade vai correr o quê? Vai por água abaixo. Então, a gente tem que estar
atento a essa questão do equilíbrio nutricional. E para saber sobre esse equilíbrio, a melhor forma de ter essa noção do que está faltando ou não é por meio da análise química do solo. Beleza, pessoal? Eu acho que passei isso. Então, vamos frisar mais uma vez a questão da importância da análise do solo. É o único método que permite, antes do plantio, identificar a capacidade que o solo tem de prover os nutrientes que são necessários para as plantas. Então, você, antes de fazer o plantio, você faz a coleta do solo e faz essa análise do solo. Então, você já vai saber se o seu solo está propício ou não para ser plantado. Que ele tem aquela quantidade ideal de nutriente que a planta vai precisar para poder se desenvolver, ou vai precisar de fazer algum tratamento para que a gente consiga plantar e produzir. Então, a análise de solo te dá essa oportunidade de poder estar preparando, né, de você planejar o que você vai fazer futuramente. Então, você consegue prever se você vai ter problema ou não de plantio. Agora, se você faz o plantio sem fazer essa análise de solo, é igual dar um tiro no escuro, né? Vai acertar ou não. Pode ser que dê tudo certo, Deus ajude, e a plantação dê a produção máxima lá, se o solo esteja bom, mas também pode ser que dê um grande problema e você não consiga produzir nada, beleza? Então, é importante estar sempre fazendo essa avaliação. Não só antes do plantio, né? Fazer periodicamente essa avaliação. Por exemplo, se você planta, faz um plantio sucessivo de algumas culturas, seu solo vai estar modificando, você vai estar extraindo nutriente, né? Você está levando nutriente na semente, no grão, na folha, na raiz. Então, você está extraindo os nutrientes. Então, você vai precisar repor de alguma forma esse nutriente que você está extraindo. Então, através da análise de solo, você vai saber o que precisa ou não para repor nesse caso. É também a maneira mais simplificada, econômica e eficiente de saber sobre a fertilidade da terra. Então, a gente pensava, vou fazer uma análise de solo, vou gastar dinheiro só à toa nada. A análise de solo está na faixa, uma análise de solo que a gente costuma fazer, pelo menos a última que eu fiz, estava na faixa de R$ 45, R$ 47. Isso há 2 anos atrás. Hoje eu não sei, que tem muito tempo que eu não faço. Mas te garanto que não passa de R$ 60, tá? Porque esse aumento de reagente possivelmente deve ter passado um pouquinho mais caro. Eu não sei ao certo, mas deve ficar nessa faixa aí, no máximo R$ 60. O que é R$ 60 com uma alta produção futuramente aí, né? Então, é um investimento que você está fazendo. E é uma coisa barata que vai te dar um retorno muito bom, desde que você consiga interpretar essa análise e fazer as correções corretas depois, calcular certinho e seguir direitinho o que o técnico agrícola, o que o agrônomo vai estar indicando você colocar na sua área lá, de acordo, ou até mesmo você, o produtor mesmo, fazer os cálculos e fazer esse planejamento de adubação. Outra questão importante da análise do solo, permite ainda acompanhar as mudanças de fertilidade e pode auxiliar no aumento da lucratividade da exploração agrícola ou florestal. Então, você pode estar aí, né, mesmo depois que você fez a análise do solo, fez as correções, pode ser que ainda ocorra algum problema durante a sua plantação, né, alguma falha de aplicação, você pode estar repondo aí após essas análises. Existem outras análises também que você pode estar fazendo outras aplicações, né? Por exemplo, uma análise foliar que também te dá um indicativo de produção de deficiência, né? Você pode estar fazendo algumas aplicações foliares. Então, são meios que você pode estar introduzindo na produção para melhorar a qualidade da sua produção. Então, a análise do solo é de extrema importância em todo o processo produtivo agropecuário. Então, aqui o Chaves está mostrando para vocês aí o que é uma análise de solo, né? Então, é como se fosse lá aquele exame médico que você fez, lá aquele exame de rotina, de colesterol, de triglicerídeo, de tudo lá. Aqui, no caso, vai te dar várias informações, né? Mas mais para frente a gente vai olhar essa análise de uma forma, uma visão mais
mais clínica, né, como se fosse um médico, como se a gente fosse o médico do solo, tá? Antes de entrar nesse processo de ser um médico do solo, de ver essa análise de solo, a gente precisa estar trabalhando também com a questão da amostragem do solo, que não adianta nada você pegar uma quantidade de solo, levar lá para o laboratório, né, e depois vem aquelas análises e não vai condizer o que tem realmente no seu solo. Você precisa seguir todo um processo de colheita dessas amostras. Não é só chegar lá e pegar um enxadão, cavar e colocar na sacola e levar para o laboratório. Você tem todo um processo de seleção desse solo, né? Então, se a coleta da amostragem de solo não for bem feita, o resultado analítico não indicará as reservas reais de solo. Então, você aí, nesse caso, você pode estar jogando dinheiro fora, né? Você pegar lá e fazer de qualquer jeito, não vai condizer com o que o seu solo precisa realmente, ou seja, você vai gastar dinheiro com a análise de solo, vai fazer uma adubação errada, vai fazer uma correção de solo errada, justamente porque você não fez a amostragem do solo de uma forma mais correta. Então, amostragem de solo. Para a amostragem de solo, primeiro deve-se reconhecer a existência de variabilidade espacial na área a ser amostrada, e assim escolher a estratégia de pontos de coleta. O que seria essa variabilidade espacial? Né? Você tem uma área lá, na sua propriedade, que você costuma plantar lá uma horta, na outra parte da sua propriedade você planta um milho, na outra você tem pastagem, por exemplo. Você não vai pegar uma amostra da sua propriedade toda, você vai dividir essas áreas em glebas, né, em partes ali. Então, na área que foi plantada a hortaliça, você tira uma amostragem lá, uma amostragem composta, na outra propriedade você tira uma outra amostra, e na outra parte da propriedade você tira uma outra amostra. Então, são 3 análises de solo diferentes. Aí sim vai te indicar o que realmente seu solo tem. Então, o Chaves aqui está mostrando para vocês os 5 passos, vai mostrar para vocês aqui os 5 passos para coletar essas amostras do solo. Primeira coisa, a divisão e seleção das glebas que eu falei para vocês, né? Glebas é o quê? Dividir em partes, em pedaços ali, a sua propriedade. Então, a divisão e seleção de glebas é fundamental para o sucesso da colheita, é o que eu expliquei para vocês, né? Aqui, por exemplo, você tem uma plantação de eucalipto, aqui embaixo pastagem, aqui embaixo uma baixada, aqui em cima uma área que possivelmente já estava muito tempo sem nada, um pasto velho, já um pasto mais seco. Então, a cada gleba dessa, você deve tirar uma amostragem composta, tá? Eu vou explicar para vocês. Então, dentro de cada gleba dessa, você vai tirar aí, no mínimo, 15 amostras, a gente chama de amostras simples, né? Essas amostras, no mínimo 15 amostras, tá? No mínimo, para poder você ter uma boa eficiência de coleta, né? Uma representatividade dessa sua área. Então, você vai tirar 15 amostras simples dessa primeira gleba aqui, né, em forma de zigue-zague, e depois fazer uma análise, uma mistura, e fazer essa amostra composta. E essa amostra composta você vai levar para o laboratório. Então, em cada gleba dessa, você vai tirar as 15 amostras que levar. Nesse caso aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é análise de solo. Então, cada análise vai demonstrar justamente onde tem um problema no seu solo. Possivelmente aqui em cima, nessa pastagem mais velha, você vai ter maior deficiência nutricional. Além de ser uma área de morro, né, que você vai ter o escoamento dos nutrientes, uma lavagem dos nutrientes, que está um morro pelado. Então, o topo de morro você não deve deixar ele pelado, tem que sempre deixar com vegetação, justamente para não ter esse escoamento. Meu computador está doido aqui passando sozinho. Mas, enfim, acho que era mais ou menos isso. A segunda coisa, a época de amostragem. As amostras apresentam resultados distintos conforme a época do ano. Assim, não é indicado realizar a coleta em períodos excedentes ou de estresse hídrico pela dificuldade de amostragem
em solos muito secos ou encharcados. Na verdade, a época não vai influenciar em questão de dificuldade de colheita da amostra, tá? Alguém quer falar alguma coisa aí? Não, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Claudinei, quando der o tempo aí, você me fala, que eu não marquei tempo aqui não, acabei esquecendo. Beleza, mas... Beleza. Então, a questão aqui da época é mais por dificuldade de colheita, tá? Então, você deve evitar coletar em solos muito secos, né, que você vai estar coletando aí, mesma coisa que você está coletando tijolo, como é que você vai conseguir furar ali, tirar um solo representativo em cima de um tijolo, né, uma terra dura, bem complicado. Outro problema também que a gente tem é a questão do solo encharcado. Como é que você vai conseguir tirar uma amostragem no solo encharcado? Né? Como é que você vai conseguir misturar esse solo? Vai virar uma maçaroca, uma lama. A questão da época também do ano, está mais relacionada com a questão de plantio, né, rotação de cultura, sucessão de cultura. Então, vai depender da época e da quantidade de vezes que você fez o plantio. Se você plantou muitas vezes no ano, uma determinada cultura, você vai precisar repetir mais vezes essa amostragem de solo. Justamente que é aquele problema que eu falei com vocês, né? Quando você planta, faz a colheita, você está extraindo os nutrientes do solo. Então, você está modificando toda essa estrutura do solo. Ou se você fez o plantio, você faz os tratos culturais também nesse solo. Você faz uma adubação, você faz uma aplicação de um defensivo. Isso tudo influencia em toda a parte química do solo. A gente vai falar mais para frente essa questão desses tratos estarem influenciando também em alguns parâmetros da nossa análise. Então, por isso que é importante estar sempre, periodicamente, fazendo uma análise de solo. E quais são as ferramentas que são ideais para utilizar, né, para fazer essa amostragem? Diferentes ferramentas, tais como enxadeco, enxadão, pá, tubo tipo sonda de amostragem, traves, holandês, caneco, etc. Pá de jardinagem, entre outros, né, a gente vê aqui. Então, são equipamentos um pouco menos modernos, né, esses três, os traves já vêm para facilitar a coleta, tá? Então, a gente pode também estar coletando um pá, enxadão, só que com esses equipamentos que a gente precisa ter um cuidado um pouco maior na hora de tirar a amostragem, para não ter contaminação. Sempre ter um cuidado de tirar essa vegetação inicial, né, esse sujeirinho inicial, material orgânico que tiver aqui em cima, e buscar, sem tirar o solo, lógico, tirar a vegetação, mas sem tirar o solo inicial, para poder fazer a colheita sem ter a contaminação desse seu solo. Então, você vai tirar, jogar no balde, fazer as misturas e acondicionar em sacos. Existem também as ferramentas mais modernas, né? A gente vê já uma adaptação aqui de uma parafusadeira com uma broca, que você consegue ir tirando o solo aqui, né, lá de baixo. Esses dois equipamentos aqui que eu vou mostrar um vídeo, que são bem interessantes, são equipamentos mais caros, mas que são bem funcionais, bem bacanas de estarem utilizando. Esse equipamento aqui, que é como se fosse uma furadeira com uma broca, né, ele está custando em média de uns 4 mil, 5 mil reais. Esse aqui eu não consegui nem achar, né? A gente precisa entrar em contato com a empresa para poder fazer o orçamento, mas deve girar em torno aí de uns 30, 40 mil reais, para mais, tá? Mas são equipamentos extremamente eficientes de coleta, para grandes áreas, isso aqui super utilizado, para aqueles grandes produtores lá de Goiás, por exemplo. Isso daí você vai com um quadriciclo lá, rapidinho você tira a nave solo. Nesse caso aqui, você vai com o seu carro, com uma moto, você acopla isso aqui na bateria do carro ou da moto e faz o funcionamento. Então, agiliza muito todo o processo de colheita, né? Fora que diminui um pouco a contaminação também, quando você tira ali com enxada, né? Então, vou mostrar para vocês aqui o funcionamento, um videozinho rápido que eu vou colocar para vocês, tá? O cara chegou de Hilux, né? O cara tem dinheiro e tal, mas você pode chegar com uma motinha também, até mesmo com a bateria em mãos, para poder
já vem todo esse aparato, equipamento de energia, trava, uma chave de sessão de rotação, você veste a rotação, gira a rotação para poder furar e depois tirar. A gente vai furar e tirar. A gente tem essa parte também, que é um limitador de regulagem. Você bota a altura que você quer tirar, 10 a 20, 20 a 30, de acordo com a especificidade que você quer fazer a análise. Tá? Tem os baldinhos de especificação para você não misturar as amostras. Você faz a coleta de 10 a 20, 20 a 30, 20 a 40. O baldinho tem uma trava, todo um aparato legal aqui. O acionamento é fácil, você consegue. Equipamento bem útil. Vamos para o próximo aqui. Esse aqui já é um equipamento mais moderno. Mais caro. Essa adaptação ele pode ser colocado em diversos veículos, net, moto. Você fez a amostragem de trocas. Você tem esses equipamentos que você consegue calibrar, né? Qual tipo de software você vai colocar. Você regula a profundidade, se você quer. Então, com essa broca aqui, você consegue tirar todo o solo, já cai direitinho. Probleminha aqui. Então, essa que consegue tirar todo o solo de uma forma fácil, sem esforço. Os equipamentos são simples. Depois, enfim, você faz todo o furo do equipamento hidráulico, tá? O próprio equipamento faz toda a configuração, só aperta o botão. Você tira o solo, já posiciona o local indicado, certo? O equipamento simples de ser usado. Dificilmente você vai ter uma contaminação. Também indicado para grandes áreas. Você rapidamente chega lá, tá vendo? Aqui você joga o solo coletado, então você já consegue adicionar esse solo, sacolas que o próprio equipamento te dá, detalhamento que você precisa de ação local, tirou, foi a mostra, você já consegue tirar e adicioná-lo para ser equipamento interessante. Na hora que ele consegue medir a compactação do solo, você tem solo, em cima você não consegue observar, mas embaixo é de grade, né? Você vê que a compactação embaixo da passagem do equipamento pesado, acaba com uma de grade. A raiz da planta não consegue aprofundar, tá? E esse equipamento ele consegue identificar se tem ou não essa compactação profunda do solo. Também mostrar a umidade desse solo. Isso é um equipamento bem moderno, bem bacana mesmo de utilizar, né? Quem sabe a escola não compra um desse aí, né? Né, Elisângela? Quem sabe? Então, outro passo aí, né, que a gente pode estar utilizando aí. Como coletar as amostras? Então, as amostras devem ser retiradas separadamente em cada talhão homogêneo, caminhando sem zigue-zague ao acaso, na área para formar a amostragem composta. Então, como eu falei para vocês lá, né, a gente tem que identificar onde é que tem um solo diferenciado do outro, qual foi a cultura que você plantou, né, de uma área, uma outra. Então, a gente identificar esses talhões e tirar as amostras simples e fazer a amostra composta. Deve-se evitar tirar a amostragem próxima a construções, próximos a rios, né, lugar com dejetos, próximo demais às plantações também, que a plantação pode influenciar no resultado. Então, deve-se evitar esse tipo de retirada do solo. E, como eu falei para vocês, no mínimo 15 amostras simples. Então,
Você vai andar em zigue-zague, coletando 15 amostras simples, juntar isso num balde, fazer uma amostra composta e tirar uma amostragem dessa amostra composta, embalar uma sacola de plástico para evitar contaminação, identificar onde foi coletado, qual foi a amostra, de onde foi, qual a profundidade que você tirou, tá? E levar para o laboratório para poder fazer as análises, né? Então, aqui a gente vê que, nesse caso desse produtor, ele tem 2 áreas, e coletou, ele identificou que tem 2 talhões, né, 2 glebas de produção, que ele tem que tirar 2 amostragens, ou seja, vai ter que fazer 2 análises de solo para poder conseguir produzir bacana, uma produção legal. A amostragem do solo ainda é o 5º e último passo, que é o envio das amostras ao laboratório. Então, após a homogeneização e formação das amostras compostas, essas devem ser embaladas como sacos plásticos para evitar a contaminação, identificadas corretamente e enviadas para o laboratório de sua confiança. Então, aqui a gente vê aqui a identificação dessas amostras, mostrar onde foi coletado, qual a profundidade, numerar essa amostra, identificar certinho para poder chegar lá no laboratório, o laboratório te dá todas as informações, tá? Então, é importante demais essa questão da amostragem para poder você ter uma resposta exata do que aquele seu solo tem, né? Se você não fizer esse passo a passo da coleta da amostragem do solo, você pode estar aí tendo, né, uma ilusão ou futuramente gastando ou colocando adubo de forma errada, né? Porque o resultado não vai condizer com o que o seu solo realmente apresenta, certo? Então, vamos seguir esse passo a passo para a gente conseguir ter uma análise de solo bem confiante, né? De confiabilidade. Outra coisa é buscar sempre laboratórios de confiança, né? Existem laboratórios que você manda, que é baratinho, de repente barato sai caro, né? Não é um laboratório de confiança, você acaba tendo resultados aí que não vai condizer com o que você precisa realmente. Sempre buscar laboratório de procedência, buscar informações sobre esse laboratório, tá? Que meu computador até passou aqui. Eu vou passar para vocês um vídeo aqui de novo, para vocês fixarem bem a questão da amostragem do solo, tá? É um vídeo que eu tirei até de uma empresa aqui, que não estou fazendo marketing para ninguém, tá? Mas eu achei interessante a forma como ele explicou, foi bem didático. Eu acho que é uma forma de vocês estarem fixando melhor todo esse processo que eu acabei de falar para vocês, de uma forma mais resumida aqui no vídeo, beleza? Vocês estão escutando bem o vídeo que eu estou passando para vocês? Vocês podem me dar um retorno aí, que eu não estou... Às vezes tá falhando bastante. Agora deu uma melhorada, né? Não sei se é a nossa internet aqui, mas vi no chat também, alguns momentos falhou, mas tá legal. Tá, Tá beleza. dando para ouvir. Vê se o vídeo vai tá escutando aí. Tá escutando? Não, o vídeo não tá dando para escutar, não. Não tá escutando? Não, o vídeo não. Não, o vídeo Eu vou não. pular esse vídeo aqui, até porque... Opa, saí aqui. Eu acho que o problema é o vídeo junto com a sua voz. Então, se eu botar só o vídeo aqui, vai sair? Vamos ver aqui. Não. Talvez se você desligasse o seu microfone, Ismael. Deixa eu ver aqui, eu vou ter que sair aqui e voltar. Ismael, pode ser problema que seja com a internet, que não consegue conectar o vídeo, mas tenta aí, pode ser que o vídeo ele não roda, pode ser que o próprio vídeo está travando.
O som não saiu o som, Ismael. É porque ele desligou o Aqui, microfone. então, eu acho que não está funcionando, então vou pular aqui esse vídeo. Era mais um vídeo para fixar mesmo o conteúdo, mas eu acho que deu para pegar mais ou menos aí, pessoal? Como é que saiu aqui? Se você tiver o link do vídeo, depois disponibiliza o link no chat. Isso, beleza. Depois eu coloco o link para vocês. Mas, assim, em suma, é mais para vocês fixarem mesmo essa questão da amostragem, tá? Esse vídeo aqui ele vai explicar todo esse processo que eu acabei de passar para vocês, tá? Então, eu vou pular aqui, mas depois eu mando o link para vocês, só para vocês fixarem. Eu botei aqui mais para mostrar a importância realmente dessa amostragem do solo, né? Que não é só chegar lá e tirar um pouquinho de terra e levar para o laboratório, não. Tem todo um procedimento que você deve seguir para fazer essa análise de solo. Então, vamos aqui entrar finalmente na análise química do solo, que vai ser o foco agora do mini curso, né? Então, de uma forma mais técnica, né? A análise química do solo tem por princípio a determinação dos teores de nutrientes e de características que podem influenciar a disponibilidade desses nutrientes para a planta. Então, ela vai te dar todas as informações necessárias para que você possa trabalhar de uma forma mais tranquila, fazendo as correções necessárias para que a sua planta consiga produzir. Então, essa análise química do solo, ela é composta por duas etapas principais, né? Na verdade, 3 etapas, né? A primeira etapa é a coleta da amostra do solo, depois a gente vai para o laboratório e a gente vai entrar nessas 2 etapas aqui, que é a extração e a quantificação. Então, a extração é como se fosse uma simulação da planta absorvendo aqueles nutrientes do solo. Então, por meio de soluções químicas denominadas extratores, que tentam simular essa absorção de nutrientes das plantas. Então, essa extração, ela vai simular, como se fossem as enzimas das plantas, aquelas reações em cadeia que a planta faz para poder extrair aqueles nutrientes. Esses extratores fazem esse papel, né, como se fosse uma simulação, como se fosse uma planta sintética, né, uma planta simulada. Então, eles vão extrair daquela amostra de solo que você levou, quanto que a planta, teoricamente, ela consegue tirar de nutrientes do solo. Então, por meio desses extratores, ele retira esses nutrientes. Depois que você fez essa extração, você tirou aquela quantidade de nutriente, você vai quantificar. Então, você vai colocar em números, naquele papel que a gente recebe, naquelas tabelinhas que a gente recebe, números, a quantidade que cada elemento está presente naquele solo amostrado, certo? Então, são determinados os teores dos elementos na solução de equilíbrio. Então, no caso, os aparelhos espectrofotômetro de absorção, peraí, pulou um aqui. Então, esse aqui é o espectrofotômetro de absorção atômica, que faz a quantificação dos elementos, né, K, Na, magnésio, zinco, potássio, sódio, cálcio, magnésio, zinco, ferro, cobre, manganês, chumbo, cádmio, cromo, níquel. Temos aqui também o espectrofotômetro visível, tá? Faz a quantificação, né, do fósforo, do boro, do enxofre, e o alumínio, por titulometria, né, que é feito através desses equipamentos aqui, e o pH, que é feito pela leitura do pH-metro. Então, toda essa quantificação são feitas por esses equipamentos, fazem essa leitura, quantificam e passam todas essas informações para vocês naquela tabelinha, né, de papel. Então, aqui, finalmente, chegou a hora da análise solo, né? Essa é uma análise solo que foi disponibilizada para mim de um ex-aluno meu, lá de Nestor Gomes, né, o Ícaro. Essa foi uma amostragem feita em 2018,
tá? Deixa eu botar aqui de novo, ponteirinho. Foi uma análise feita em 2018, onde dá todas as informações que eu falei para vocês, né? Então, a gente tem todos esses parâmetros aqui, como se fosse um exame médico mesmo, né? Então, aqui vai te dar todos os parâmetros que são os elementos essenciais que precisam para a planta produzir, né? Então, em cima disso aqui, você consegue calcular todos os elementos que precisa ser corrigido, o que não precisa, o que precisa melhorar, o que não precisa melhorar naquele solo. Então, essa análise de solo te dá todas essas informações, tá bom? Então, ela te dá aqui o nome do produtor, o endereço do produtor, qual foi o município, te dá as informações aqui do laboratório, o registro, te dá a informação do engenheiro agrônomo responsável pela análise, tá? Te dá um selo aqui também de qualidade, de produção, de confiabilidade, dá a informação aqui de onde fica o laboratório. Se a Cobre é um laboratório que vocês podem confiar, tá? Também não é merchandising aqui que eu estou fazendo, não, mas é uma análise que eu percebi que tem uma confiabilidade boa. O pessoal aí da região de São Mateus tem feito muito nesse laboratório. Então, é um laboratório de confiança, e a análise ela é bem descritiva, fácil de ser entendida, tá? Então, nesse nosso mini curso, a gente vai estar mostrando, deslembrando para vocês cada tópicozinho desse aqui, tá? pH, cálcio, magnésio, né? Hidrogênio, alumínio, potássio. Então, a gente vai estar falando todos esses tópicos aqui para vocês de uma forma detalhada, explicando para que serve, para que foi feita essa avaliação, como é que eu devo calcular, né? Como é que eu devo calcular esses parâmetros, em cima desses parâmetros, como é que eu vou calcular a calagem, como é que eu vou calcular a gessagem, como é que eu vou calcular a quantidade de nitrogênio, de NPK, quantidade de matéria orgânica. Então, em cima dessa tabela, a gente consegue fazer todo esse processo, beleza? Eu espero conseguir, nesses 5 dias, passar pelo menos as informações necessárias para vocês conseguirem fazer esse processo de correção do solo de vocês. Deixa eu ver como é que está o horário aqui. Claudinei, como é que está o horário aí, Claudinei? Estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Estamos sim, eu acho que o Claudinei não deve ter... Acho que a minha internet está muito ruim. Ah, sim, Não, tá minha falhando internet está aí. muito ruim no notebook, meu notebook está caindo toda hora. Ah, sim. E como é que está o horário aí? Mais 10 minutos, Ismael. 10 minutinhos, então vamos passar aqui para... Vamos dar início aqui, então, falando inicialmente do pH, né, o pH da análise de solo. Tá? O pH significa o quê? É o potencial do hidrogênio, né? O que o hidrogênio está influenciando no seu solo. Então, em cima do pH, ele vai estar influenciando todos esses outros elementos aqui. Tá? Se eu tiver um desequilíbrio do pH, alguns outros nutrientes ficam não disponíveis para a planta, aumenta alguns outros nutrientes que são tóxicos para a planta, como o alumínio. Então, o pH é uma das funções assim, mais importantes dessa análise de solo. Em cima do pH, a gente consegue fazer uma correção muito bacana, uma melhoria muito boa desse solo. Com o pH, né? O pH é o potencial de hidrogênio, o significado da sigla, né? Potencial de hidrogênio. Ele mede a acidez ativa do solo, que é a atividade do hidrogênio presente nessa solução. Então, aqui a gente tem uma escala de pH, tá? Quanto maior a quantidade de hidrogênio, menor vai ser o pH, ou seja, mais ácido o seu solo vai ser. Então, a gente tem que ter um certo controle aí dessa quantidade de hidrogênio que a gente vai estar introduzindo no seu solo. Então, o pH varia ao longo do tempo, alterando seu valor conforme o manejo do solo, cultivo sucessivo, adubações, aplicações defensivas. Então, como eu falei para vocês anteriormente, a questão de manejo da sua propriedade é muito importante. Tudo isso influencia na questão do seu solo.
Você planta, por exemplo, cana durante 20 anos, com aquele mesmo trato cultural, aquele mesmo tipo de adubo. Então, o que vai acontecer com esse seu solo? Você vai estar só extraindo, só jogando adubo químico ali, só acidificando o seu solo. Então, você vai estar empobrecendo ele de uma forma muito agressiva. Manejo tratos consecutivos de preparo de solo, por exemplo, né? Você passar muitas vezes o preparo de solo, você vai também empobrecendo esse seu solo. Então, a questão do revolvimento mínimo ali é bem importante também, tá? Você vai expondo ali os nutrientes que estão nas camadas mais profundas, alguns são muito voláteis, você acaba perdendo por volatilização, né? O intemperismo mesmo vai fazendo com que esses elementos vão sumindo, e também podem ir salinizando esse seu solo cada vez mais, né? Irrigação também, uma forma de estar salinizando acidificando, aliás, o seu solo, né, a qualidade da água que você usa para irrigação. Inclusive, chuvas podem ser responsáveis pela mudança do pH do solo. Questão de aplicação de defensivos também, pode ser defensivo químico, pode ser defensivo orgânico, todos eles influenciam diretamente na questão química do solo, né? Mesmo a questão do pH influencia bastante também, né? Questão de aplicação de matéria orgânica em excesso, né? Você sempre está jogando matéria orgânica, sem fazer as correções necessárias, o seu solo vai só acidificando. Então, quando você for plantar, você pode ter todos os nutrientes disponíveis, né? Igual aquela lei do mínimo lá que a gente falou, né? Do baldinho do Chaves. Você pode ter todos os nutrientes disponíveis, mas se seu pH estiver desregulado, a planta não vai conseguir absorver esses nutrientes, né? Então, você precisa fazer essa correção desse seu solo para poder melhorar as características deles. As plantas, ao absorverem os nutrientes de carga positiva, cálcio, magnésio, ou potássio, o magnésio, cálcio, etc., liberam o hidrogênio das raízes para a solução do solo, que reduz o pH, ou seja, aumenta a acidez. Então, como eu falei para vocês anteriormente, com a liberação desse íon do hidrogênio, você está fazendo o quê? Você está acidificando o seu solo. Então, quando você está jogando muito esses nutrientes, né, como potássio, magnésio, cálcio, você está acidificando o seu solo. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, né? Por isso que a análise do solo é muito importante. O pessoal olha lá, viu que a planta está com sintoma muito parecido com deficiência lá do potássio, né? Então, o que vai acontecer? Vai jogar lá o adubo, então ele vai estar acidificando esse solo, ele não sabe que o pH está desregulado, e não fez uma correção de solo, como, por exemplo, a calagem, que a gente vê na imagem aqui, né? Que poderia resolver todos os problemas dele, né? Melhorando esse pH do solo. Que aí os nutrientes que estão lá em abundância disponíveis, que estão lá no solo, mas não estão disponíveis para a planta, com esse simples processo de calagem, você consegue disponibilizar esses nutrientes para elas. O pH do solo é um indicativo de sua fertilidade atual, isso é, da forma química em que o alumínio se encontra, tóxica, né, o Al3+, é a fórmula tóxica, que a gente vai falar dele daqui a pouco, ou na próxima apresentação, que eu acho que meu tempo já está esgotando, da forma química em que o alumínio se encontra, se tóxica ou precipitada, com a LO3, do nível de solução dos macro e micronutrientes da atividade de micro-organismos do solo. Então, se eu tenho um pH baixo, um pH ácido, você vai ter uma quantidade maior de alumínio tóxico, ou seja, o alumínio tóxico vai estar prejudicando suas plantas, muitos dos elementos que estão disponíveis, eles reagem com esse alumínio, não ficam na forma que teoricamente a planta consegue absorver, então modifica um pouco a estrutura molecular lá dos nutrientes e a planta não consegue absorver. Agora, como você faz um tratamento aí desse pH, você já passa, esse alumínio passa a reagir, né, e formar o AlOH3. A gente vai falar qual é essa reação mais para frente, né, quando a gente for falar de alumínio, que vai
melhorar a qualidade desse solo, porque o alumínio, o AL3, que é a forma tóxica, passa a ser não tóxico para a planta. E aqueles outros nutrientes que reagiam antes com alumínio, agora vão passar a ficar mais disponíveis para as plantas. Então, a gente vê aqui uma foto de um plantio de um solo ácido, com uma toxicidade muito grande de alumínio, e um solo corrigido. Então, a gente vê uma diferença de produção, né? A gente vê uma planta totalmente amarelada, e aqui a gente já vê umas plantas mais saudáveis, mais sadias, né? Então, basicamente, simples a questão da correção do pH, né? Então, a gente vê a importância do pH em todo esse processo produtivo aí. Aqui são umas tabelinhas, uma tabelinha que é base para todos os plantios, para a maioria dos plantios aí, né, como característica do solo. Então, quando você pega a análise do solo lá e vê que o seu pH deu menor que 5,5, então você já pode ter certeza, uma quase certeza, que a gente nunca pode, a gente não é dono da verdade, mas, assim, 99% de chance disso acontecer, é que vai ter um elevado teor de alumínio tóxico, baixa teor de cálcio, magnésio, baixa saturação por base, boa disponibilidade de zinco, chumbo, ferro, manganês, baixa disponibilidade de molibdênio, deficiência de potássio, manganês elevado, absorção de colóide, menor perda de nitrogênio por volatilização, baixa atividade de microbiota. Então, a gente vê que é um pH prejudicial para a planta. Então, tem todo esse processo prejudicial. 5,5 a 6,5, a ausência já melhora, já começa a melhorar. Normalmente, é a faixa ideal para a maioria das culturas. Então, você tem, basicamente, uma ausência dos alumínios tóxicos, boa disponibilidade de boro, disponibilidade intermediária dos demais micronutrientes, pH ideal para a maioria das culturas, como eu falei para vocês. 6,5 já começa também a piorar um pouquinho, né? Ainda há ausência de alumínio, mas alguns elementos passam a não ficar disponíveis para a planta, tá? Você vai elevar alguns teores aí de cálcio e magnésio, que você vai estar fazendo aí a calagem, no caso, mas você vai ter uma baixa disponibilidade de zinco, né, de ferro, de manganês. Então, a gente tem essa preocupação aí, né, alta disponibilidade de molibdênio, aumento de perda por volatilização. Então, é um problema também que a gente tem que equilibrar, né? Tem que equilibrar. O pH não pode ser baixo demais e o pH não pode ser alto demais. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio e manter esse pH entre 5,5 e 6,5, tá? Que é o ideal para a maioria das culturas. Vamos finalizar, por enquanto, aqui. A gente iria falar sobre o alumínio, mas com o decorrer do tempo aí, né, eu já extrapolei alguns minutinhos aí, a gente deixa o alumínio para a próxima aula, né, que já algumas informações que eu vou estar falando na próxima apresentação. Então, por hoje é só, né, que eu vejo aí que a maioria está cansada, igual o Homer Simpson, esse olhinho mais fechadinho aí. E para a próxima aula, então, a gente fala aí do alumínio, também desses outros quesitos aí, né, da acidez potencial, da soma de base, da capacidade de trocas catiônicas total, capacidade de trocas catiônicas efetivas. Beleza, pessoal? Espero aí ter passado algumas informações importantes para vocês, e para próximas aulas a gente vai aperfeiçoando aí mais os conteúdos, tentando botar mais dinamismo aí na apresentação. Espero ter passado aí algumas informações legais. Então, deixa eu voltar aqui para vocês, aqui, conseguir ver vocês de novo. Fica aberta aí a pergunta, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário para fazer, né? Fica aberto aí para vocês. A gente vai disponibilizar, Ismael, já agradecendo imensamente essa apresentação, né, foi rico esse momento, foi uma aula, né? Disponibilizaremos agora um tempo de 5 minutos para perguntas. Aí quem é só apertar e acompanhar aqui, ou pode fazer também pergunta no chat, quem não quiser falar. Beleza.
pode fazer a pergunta no chat aqui, a gente vai os questionamentos e para as perguntas. Pergunta de iniciante, por favor. Ismael, você falou que a gente precisa dividir a propriedade, né, em várias glebas. No caso, eu faço as amostragens, e aí, na hora de pagar, estou pensando lá no ônus da produção, né? Se eu quero fazer uma amostragem da lavoura de café, porque eu preciso saber exatamente qual é a adubação correta para aquela lavoura de café. Mas aí eu tenho um outro espaço da lavoura de pimenta. Então, na hora de fazer, eu vou fazer as coletagens separadas, fazer lá a amostra composta depois, embalar, e aí eu vou ter que pagar por 2 análises no laboratório. É isso? É isso mesmo. Você tem 2 culturas distintas aí, né? Então, são 2 tratos diferentes, 2 adubações diferentes. Então, você precisa dividir essa sua propriedade nessas 2 glebas, né? Então, fazer 2 análises solo. Então, você vai coletar lá, na sua lavoura de café, no mínimo 15 pontos lá da sua área. Se for uma área maior, te aconselho a pegar mais pontos. 15 pontos seriam as amostras simples, né? Em cada ponto tirar uma amostragem. A profundidade, né, você pode fazer de 10 a 20, eu acho que para café é ideal, para pimenta também. E fazer uma amostra composta, tirar uma quantidade ali, uns 400 gramas mais ou menos de solo, dessa amostragem, dessas 15 a 20 amostras que você tirou lá do café, fazer uma mistura num balde, tirar uma quantidade ali de solo, colocar na sacolinha, identificar e levar para o laboratório. Vai na outra área de pimenta, faz o mesmo princípio, né, de 15 a 20 amostras simples, junta todas essas amostras num balde, mistura bem misturado, bem homogêneo mesmo, tem que misturar bem essas amostras, e tira uma amostra composta, a gente chama de amostra composta. Bota na sacolinha e leva lá para o laboratório. Então, você vai ter que fazer 2 análises só, tem que pagar duas análises. Quando você fala lá da parte inicial da coleta, né, que a gente vai tirar a matéria orgânica com cuidado para não tirar o solo que está ali na parte de cima, para não, eu não lembro se o termo foi infectar, mas assim, para não danificar aquela amostragem. Quais seriam, assim, exemplos de danos que a gente poderia ter na coleta dessa amostragem que implicaria uma coleta não muito fidedigna na realidade? Por exemplo, não sei você se vai eu lá, consegui me fazer. entendi sim. Por exemplo, você vai no seu pasto lá, no gramado, vamos colocar assim, na grama, que é mais simples. Se você tira já a amostra desde da grama, junto com o solo, pode fazer aquela amostragem, vai pedaço da grama, né? Então, vai estar matéria orgânica misturada ali naquele solo. Então, isso vai mascarar aquela amostra, entendeu? Teoricamente, aquela grama não é a matéria orgânica que está disponível lá embaixo. É a matéria orgânica da própria grama que vai se misturar ali junto com o seu solo. Então, por isso que é ideal você tirar aquela vegetação ou aquele material inicial ali do solo, dar uma raspadinha de leve, para poder fazer aquela coleta. É uma ponta daninha, o mato, a gente chama. Tira aquela ponta daninha de cima e tira somente o solo, que na hora de fazer as avaliações lá, o material vai ser seco, então essa grama vai estar mascarando, vai te dar um indicativo de matéria orgânica mais alto, que na verdade não é o que condiz o seu solo. Deu para compreender? Sim, ok, obrigada. Kaique Basto levantou a mão. Kaique, sua vez. Eu não sei se tem mais mãos levantadas, mas eu estou observando aqui o Kaique. Ismael, você tá com duas câmeras aí. Você podia parar a sua apresentação em uma? Só uma tela. Deixa eu fechar aqui também. Esqueci disso. Melhorou? Melhorou, isso. Agora sim. É o Kaique que levantou a mão. Olá, Kaique. Ah, ele perguntou no chat, espera aí. Ele perguntou no chat. Tem alguma profundidade mínima para retirar o solo? De 0 a 10 centímetros. Profundidade mínima, de 0 a 10 centímetros. É a parte mais rica de matéria orgânica, né, que fica
boa parte da raiz. Por exemplo, é muito indicado para culturas olerícolas, que tem a raiz mais superficial. Então, é onde realmente vai importar você fazer a adubação. Culturas mais perene, café, né, pimenta, que tem raiz mais profunda. Aí você já faz uma amostragem mais profunda, de 0 a 20, né, de 20 a 30, até 40 centímetros ali, você pode estar fazendo. Mas o mínimo é de 0 a 10, tá? Outra pergunta aqui é do João Eduardo. Na cultura do café conilon, é indicado fazer análise do solo e a análise foliar em nas mesmas épocas? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Fazer as duas juntas. Não vai influenciar em nada. Tá? Você vai tirar o solo, evitar tirar o solo muito próximo aí das plantas, né, como eu falei para vocês, que a planta pode mascarar, igual a questão da Sandra levantou ali, pode ir alguma matéria orgânica que não condiz com o solo, então você retira a amostragem de solo, e a questão da análise foliar, você pode tirar, fazer essa avaliação da análise tranquilamente, que é até bom que você vai comparar uma com a outra, e fazer uma adubação mais específica, mais completa, né, você pode fazer uma adubação via foliar, e juntamente fazer uma correção do seu solo, caso ele seja necessário, aí sim você vai ter uma produção de alta qualidade, se você seguir direitinho as recomendações. Tem outra pergunta do Pablo, dando boa noite, doutor Ismael. Se no ano eu fiz 3 cultivos com espécies diferentes e não aproveitar os restos das culturas anteriores, tem que fazer necessariamente 3 análises do solo para suprir as necessidades das culturas implantadas? Não, fazer uma análise só, nesse caso. Você plantou uma, tirou outra, plantou uma e tirou outra, foi isso? Eu não entendi muito bem a pergunta. Isso? Beleza. Acho que foi isso que ele perguntou. Então você faz... Isso. Beleza, Paulo. Acho que foi isso mesmo. Fez uma, plantou, tirou outra. Beleza, então é isso mesmo, Paulo. É uma só. Você possivelmente vai ter um solo um pouco mais pobre, né? Que você fez uma extração muito grande aí, por ter feito um cultivo sucessivo de culturas diferentes, e se não repôs, não fez nenhum tipo de adubação, de reposição. Então, possivelmente vai ter um solo um pouquinho mais pobre, mas uma avaliação só é o ideal. No caso, a avaliação que você for fazer agora é o que vai indicar o que o seu solo tem, o que o seu solo precisa, tá? Na fila ainda tem o Adney, depois Leandro, depois Daniel. Adney. Opa. Fala, Adney. Pode falar, Adney. Estamos ouvindo. Falar o quê? Você não queria fazer a pergunta? Não. Tá, sua mãozinha está levantada, então tranquilo, sua mãozinha está levantada, nós entendemos que você queria perguntar alguma coisa. Obrigado, Adney. Tá, beleza. Valeu. Então, Leandro. Leandro que caiu. Vamos passar para o Daniel. A Nayeli tem uma pergunta, está aqui no chat também. Olha, Ismael, quanto tempo antes de iniciar o plantio na área é necessário realizar a análise de modo que o produtor tenha tempo suficiente para recuperar o solo se for preciso? Olha, eu indicaria em torno de aí uns 2 meses anteriores para você preparar, né? Por exemplo, se precisar fazer uma calagem, para o calcário começar a fazer efeito em torno de 40 dias. Então, 2 meses é uma margem de segurança, caso você você tenha essa disposição de esperar esses 2 meses aí, né? Após fazer a avaliação. Então, eu acho que 2 meses é uma margem de segurança boa, caso você tenha que fazer algum tipo de correção, uma introdução de algum nutriente, algum mineral, ou até mesmo fazer a calagem, tá bom? Então, a calagem, em torno de 40 dias, você já tem um resultado muito eficiente. Então, é o ideal. Apesar que você também pode plantar durante a calagem, né? Durante fazer todo o processo
de correção, só que, assim, as plantas vão demorar um pouco mais para reagir. Agora, se você conseguir esperar esses 40 dias e fazer o plantio, ela vai crescer muito mais vigorosa, né? As raízes vão desenvolver mais. Então, eu indicaria em torno de uns 40 dias. Deixa eu só fazer uma correção aqui que eu falei, acabei me equivocando aqui, né, no finalzinho da palestra aí, que eu comecei a correr, com relação ao elemento químico, né, o Cu, falando que era chumbo, na verdade é cobre, tá? Só uma correção aqui, desculpa aí pelo equívoco, tá? O pessoal da química vai querer me bater depois aí. Mais alguma pergunta? O professor Daniel. Olá, Daniel. Olá, boa noite. Consegue me ouvir, todo mundo aí? Não sei como é que tá. Sim, Daniel, estou me ouvindo sim. Pessoal, é uma honra estar participando. Eu sou apaixonado por solo. Quem me conhece sabe que eu sou um geógrafo apaixonado pelo estudo fisiográfico do solo. E, na verdade, não queria nem perguntar, não. Apenas elogiar a escola CE, a equipe CE, ao professor Ismael, ao professor Daniela, por estarem nos dando essa oportunidade de conhecer. E eu digo aos formandos, ingressos ao curso técnico integrado, né, que vocês absorvam isso da melhor forma e que levem isso também para a família de vocês, para o campo de vocês, porque lá também está a nossa escola, a nossa essência, não só na parte técnica e a parte econômica, mas também a parte do valor à terra, porque o solo, eu costumo dizer que o solo é a nossa mãe, onde que dá o nosso fruto, do nosso alimento. Então, essas técnicas devem ser aplicadas pensando também no nosso futuro, como produtores, enfim. Apenas elogios, e eu vou tentar acompanhar esse mini curso aqui. Parabéns a toda a equipe. Obrigado, Daniel. É uma honra também ter você aí na presença, né, podendo prestigiar a gente aí nesses eventos. Obrigado demais aí pela participação. Professora Eliana, aí nós vamos já encerrando os questionamentos. Antes da Eliana, a Sandra falou que ela, para os iniciantes, não sabemos muito bem o que é calagem. Calagem? Então, calagem é a correção, é jogar o calcário, né, uma forma de corrigir o pH desse solo. Então, o calcário é um elemento que você joga ali, né, que ele é rico em cálcio e magnésio, que vai fazer as reações para que esse solo consiga ter essa redução desse pH, né, e também reduzir o alumínio ali, que no próximo mini curso a gente vai explicar mais detalhadamente isso aí, mas só para vocês terem noção, né, o que é realmente a calagem. Faltou explicar um pouquinho isso aí, né. Então, nada mais é do que essa correção, utilizando o calcário para melhorar as características do solo, tanto física quanto químicas do solo, tá? Deu para entender pelo menos um pouquinho? Mas não se preocupe que na próxima apresentação a gente vai estar detalhando mais esse processo de calagem, tá bom? Professora Eliana. Ligar o microfone, Eliana. Seu áudio está fechado. Seu áudio está fechado. Tem que ligar o microfone aí. Liga o microfone. Minha filha apertou aqui, que meu telefone estava caindo a bateria, né? Ela pediu uma ajuda de socorro, mas eu gostaria de parabenizar o evento, parabenizar o professor, tá? Belíssima apresentação, belíssimo evento, e para mim é um orgulho fazer parte dessa equipe. Parabéns, hein, professor? Parabéns, equipe. Obrigado, Eliana. Obrigado por estar prestigiando a gente aí também. É a última pergunta, Ismael, do nosso ex-aluno Ramon, que pergunta assim: o correto é fazer uma análise anual para saber as condições do meu solo, ou semestral posso obter um resultado melhor? Anual ou semestral? Depende dos tratos culturais que você está fazendo no seu solo, né? Se você está plantando, fazendo sucessões de cultura, está modificando muito, está fazendo muita adubação, muito trato cultural, muita aplicação de produtos, muita aplicação de adubo foliar, muita aplicação de
de matéria orgânica, de defensivo, aí eu indico fazer de 6 em 6 meses, que você vai ter melhores resultados, mas de um em um ano é o suficiente, tá? O solo modifica, mas não se modifica tanto assim também não, tá bom? Tem essa questão das mudanças, mas acredito que de um em um ano seja o suficiente. A não ser que você tenha todo esse processo, quantidades muito aceleradas esse processo produtivo, né, muito alto. Aí indico de 6 em 6 meses. Obrigado, professor Ismael. Obrigado toda a equipe, os presentes aqui. Queria fazer um registro, né, além de agradecer os nossos professores, os nossos estudantes, ex-estudantes, os estudantes do professor Ismael, do professor André, da Multivix, da UFES, né, a comunidade, eu vi que tinha produtor também participando. Aqui, Ismael, nossa realidade aqui é o café, né, por isso que tem muita gente participando, assim. É interessante fazer esse estudo, porque às vezes são coisas simples que o próprio produtor pode estar fazendo na realidade do dia a dia, né? Isso. E isso ajuda a melhorar o ganho dele, o curso dele. Isso é muito, muito importante. E essa formação aqui nos orienta para isso. Queria só fazer um registro destacando aqui. Essa questão do solo, inclusive, o produtor assistindo um curso desse, ele passa a não depender mais de outros, né? Ele passa a depender somente dele. Muitas das vezes os outros não tem o tempo que o produtor precisa para estar aplicando a propriedade. Quando ele passa a fazer o trabalho dele, então fica muito mais fácil dele conseguir conduzir as coisas, né? Então, a gente tenta passar mais direcionado para uma linguajar um pouco mais simples, linguajar até um pouco mais animado, para ver se consegue chamar a atenção, que não é uma coisa muito, que chama muita atenção, por ter muita química envolvida, muita matemática, mas a gente tenta buscar mais essa linguagem mais alegre para poder chamar mais atenção, tá? Então, assim, espero que a gente consiga dar continuidade, que o produtor consiga conseguir fazer esses cálculos de uma forma menos dependente dos outros, né? Isso, obrigado. Aí, antes de passar a palavra para a diretora, se ela não tiver aí, a Sandra vai fazer o fechamento hoje. A diretora mandou mensagem que está com problema na internet, a internet aqui está horrível. Eu queria agradecer a todos e fazer um destaque importante, né, que um dos diretores do Sindicato dos Trabalhadores esteve conosco nesse evento, Jefferson Zampiroli. Obrigado, Jefferson, se ele estiver por aí ainda, a ex-aluna Milena. É um prazer sempre, né, estar contribuindo também com o sindicato, uma representatividade muito positiva para os produtores, né. E agradecer a todos os que estão presentes, de forma assim, bem, muito especial, nossos estudantes e estudantes, né, e as famílias que acompanham junto com os estudantes. Passa agora para a Sandra, então, para fazer o fechamento desse segundo dia. Elisângela falou ontem, né, ficar com a câmera aberta, apesar de que eu não lembrei, não passei nenhum batom, corri para fazer a janta, Aldinei, ficou sem o batom. Mas eu fico muito feliz de ver a quantidade de pessoas participando e principalmente de ver a comunidade participando aqui conosco, né? Eu participo mais enquanto comunidade, enquanto uma pessoa que precisaria aí de entrar na produção rural junto com vocês, e hoje eu estava comentando com o Claudinei que eu preciso aprender pelo menos o mínimo. E assim, vocês vão me perdoando, porque vocês vão ver que eu vou ir perguntando muito mesmo, perguntas que para vocês que são produtores rurais, são perguntas simples que vocês tiram de letra, sim, mas como eu nunca trabalhei muito na lavoura, e atualmente eu precisaria assumir algumas responsabilidades familiares, então esse curso está sendo muito importante para mim também, enquanto pessoa. E aí, assim, eu fico muito agradecida pelo comprometimento da nossa equipe, né, que são várias pessoas que estão por trás aí, tem aqueles que estão com a carinha mais aparecendo, mas tem muita gente aí da equipe escolar colaborando para esse ser desenvolvido, então, meu agradecimento a todos, aqueles que estão participando e principalmente a todos aí envolvidos nessa colaboração. Que tenhamos uma abençoada noite, né? E a gente, assim, aguarda todo mundo para a semana que vem, na terça-feira a gente volta lá com bovinocultura leiteira, e na quinta, né, com esse mesmo curso de hoje. Um abraço a todos.
Obrigado, Sandra. Tchau, pessoal. Fica um gostinho assim de quero mais. Até na próxima quinta-feira com a interpretação e análise de solo e na terça-feira com a bovinicultura leiteira. Abraço a todos. Obrigado. Até quinta-feira, se Deus quiser.